Então vamos usar propriedades de transformada de Fourier para acelerar o cálculo da transformada de Fourier de alguns sinais. Então, começar aqui com o sinal x de t igual a tri de t, e eu quero saber a sua transformada. Então, vamos primeiro graficamente desenhar esse sinal. É um sinal compacto até menos 1 é zero, a partir de mais 1 também é zero. Entre menos 1 e 0 eu tenho a função 1 mais t. Entre 0 e menos 0 e mais 1 eu tenho a função 1 de menos t. E naturalmente aqui eu tenho 0 e aqui eu tenho 0. Se eu decompor esse sinal em funções integráveis, certo? E aqui a altura 1. Tá? Então essa aqui é a função x de t, tri de t. Bom, eu vou agora me utilizar de propriedades, particularmente a propriedade da integração. Tá? A gente vai ver como. E depois vou me utilizar da propriedade de integração envolvendo funções e impulso. Por que isso? Vamos dizer que eu acho muito complicado calcular no braço a transformada dessas funções. Eu posso fazer, basicamente eu vou reduzir a integral de menos infinito a mais infinito até menos 1 até mais 1, e depois eu reduzo em duas integrais, de menos 1 até 0, dessa função multiplicada pelo exponencial complexo da transformada, e de 0 até mais 1, integral envolvendo essa função multiplicada pela exponencial complexa da transformada de Fourier. Dá trabalho porque eu vou ter uma integral por partes no meio desta integração e dessa integração. Então, eu vou tentar evitar isso. Eu vou fazer o seguinte. E se eu gerar um sinal y, cuja transformada eu vou calcular, e esse y vai ser a derivada de x dt. Bom, então o que eu vou fazer? Quando eu integrar cumulativamente, então vamos colocar aqui, isso aqui vai ter um y de ômega. Então, quando eu integrar cumulativamente, eu vou ter que fazer uma operação análoga do que eu conheço para obter o x. Tá? E essa operação análoga basicamente vai ser dividir este termo por j ômega e somar mais um termo decorrente do nível dc. A gente já descreve melhor isso. Então vamos ver graficamente quem é essa função que nós vamos usar para calcular sua transformada de Fourier, para posterior uso da propriedade da integração. Então veja, eu vou pensar aqui por pedaços. A inclinação dessa curva x de t até menos 1, 0. A inclinação desta curva de menos 1 até 0, inclinação de 1 mais t, 1. Certo? Derivada de 1 mais t, 1. Inclinação desta curva, sua derivada, menos 1. Inclinação desta curva, a partir de mais 1, 0. Se eu marcar agora nas descontinuidades em relação à primeira derivada o valor meio, ou seja, metade da transição, então aqui eu tenho, vou colocar aqui 1, aqui menos 1, naturalmente menos meio, e aqui mais meio. E naturalmente aqui é 0. Eu tenho funções rectas centradas exatamente em menos meio e mais meio. Então eu posso dizer que a derivada do tri de t pode ser escrita como rect t mais meio menos rect de t menos meio, cuja transformada eu poderia calcular pensando, transformada do rect é alguma forma de sinc, como a gente já viu, atrelado aos dois deslocamentos, eu vou ter exponenciais complexas proporcionais, que seria uma fase linear. E aí eu formo o y de ômega, e pela propriedade da integração eu formo o x. Mas vamos dizer que eu ainda acho isso um pouco complexo.
Tá? Só vou nomear aqui, que aqui eu tenho o meu y. Eu vou usar agora a derivada segunda. Eu vou pensar numa z, que é a derivada segunda de x, ou seja, a derivada primeira de y. Isso aqui vai ter um z de ômega. Tá? Então, mesmo princípio. Integrando cumulativamente uma vez eu tenho y, integrando cumulativamente uma vez eu tenho x. E eu faço a operação análoga no domínio da frequência. Então, veja, tudo que eu fizer do lado esquerdo do par transformada, eu tenho que fazer do lado direito, tá? De maneira simultânea. Então, aqui só para a gente entender rapidamente, se eu olhar esses degraus, tá? Eu tenho se eu olhar esses rectos, eu sei que eles são formados por degraus. Tá? Então, vamos colocar aqui um esboço bem rápido. Tá? Primeiro degrau, mais 2 vezes este degrau puxando para baixo, e mais um degrau, que retorna a função. Então, eu subo pelo primeiro degrau, desço 2 unidades de amplitude por força desses 2 degraus e subo novamente para retornar ao patamar zero. Tá? E derivada desses degraus vão ser funções impulsivas, t mais 1 menos 2 delta de t mais delta de t menos 1. Então, graficamente, também vou colocar aqui. Veja que a gente usa bastante gráfico para nos auxiliar um pouco a ter uma visão do que a gente está tentando calcular. Então, veja, eu tenho um impulso com altura menos 2, impulso com altura mais 1 e um outro impulso com altura mais 1. E 0 no restante. Então, veja, basicamente a derivada dessa função é 0 em todos os instantes, exceto em menos 1, 0 e mais 1, certo? Onde nesses pontos eu tenho uma transição impulsiva. Tá? Então, veja, salto um patamar, impulso 1. Desço 2 patamares, 2 impulsos, e com altura menos 1 cada um, ou um impulso com altura menos 2. E subo um patamar com altura mais 1. Certo? Então, veja, agora eu já tenho o z de t. Então, vamos calcular a transformada de Fourier de z de t. Integral de menos infinito a mais infinito, z de t n menos j ômega t dt. Integral de menos infinito a mais infinito, vou colocar aqui os 3 deltas ponderados adequadamente. Modulando a função n menos j ômega t dt. E tudo isso eu fiz porque integral imprópria envolvendo impulso é mais rápido de calcular, já que somente em t igual a menos 1, 0 e mais 1, eu tenho um valor não nulo multiplicando a exponencial. Então isso aqui é zero, exceto em menos 1, mais 1, menos 1, 0 e mais 1. Desculpa, menos... Opa, aqui tem erro aqui. Deixa eu só corrigir aqui. Então, exceto em menos 1, 0 e mais 1, eu tenho valor nulo. E integral de alguma coisa por impulso é alguma coisa deslocado na posição dos impulsos. Então, eu vou ter aqui E mais J ômega menos 2 mais E na menos J ômega. Reorganizando, E na mais J ômega
mais e na menos j ômega. Se eu multiplicar isso por 2 e dividir por 2, não altero nada o resultado, menos 2. E eu observo que o resultado que eu obtenho é 2 cosseno de ômega menos 1. Então, esta é a transformada de Fourier de z de t, ou a transformada de Fourier da derivada segunda do x de t. Eu quero a transformada do x de t. Da propriedade da integração, vou colocar aqui da propriedade da integração, nós temos o seguinte. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou produzir y de t por integral acumulativa de x de t. Fazer aqui a variável auxiliar. Isso implica em, já que eu conheço... Opa, aqui é o z. Já que eu conheço z e sua transformada, a transformada de y, nós vimos que será z de ômega sobre j ômega mais π z de 0 delta de ômega, nível DC. Então, veja, agora a gente vai prestar atenção no seguinte. Essa primeira parte, pegar essa função 2 cosseno de ômega menos 1 e dividir por j ômega, isso aqui é simples. Tá? Resta saber quem é z de 0. E lembre-se, z de 0 está atrelado ao nível DC. Então tem que verificar o seguinte. Qual a área de z de t para colocar aqui? Então, colocar, só para a gente colocar bem claro aqui. A área de z de t, certo? Porque, lembrando, ó, z de 0, integral de menos infinito a mais infinito, z de t dt. Então, isso facilita muito se a gente entender os princípios, não ter que ficar calculando as coisas sem muito critério, só por fazer no braço. Então, veja, função z de t, a gente já definiu, por impulsos. Tá? Veja, se eu pensar nessa expressão integral de menos infinito a mais infinito, eu quero saber a área desses três impulsos somados. Tá? Então, eu vou ter 1 menos 2 mais 1 dá 0. Se eu pensar simplesmente na função sem levar em conta que é impulso, a área dessa função é nula, porque, vejam, eu tenho duas áreas positivas cancelando uma área menos 2, no caso, negativa. Tá? Então, eu sei que nesse caso, esse z de z, vou colocar aqui em vermelho, é 0. Isso implica que o y de ômega é 2 cosseno de ômega menos 1 sobre j ômega. Vamos ver outro detalhe aqui que é importante para a gente fazer checagens. Veja, z de t é uma função par. Sendo uma função par, significa que o outro domínio, z de ômega, é puramente real. Certo? Vou colocar aqui, ó. Vou colocar em vermelho, né? Puramente real. E colocar aqui, ó, z de t par. Então, são coisas que permitem fazer checagens. Agora, vamos observar aqui. Y é ímpar. Isso significa que eu tenho uma função puramente imaginária. Certo? Vou colocar melhor aqui. Imaginária. Então, checagens que a gente faz. Agora, finalmente, o que vai me interessar? Tá? Eu não vou fazer nenhuma manipulação aqui nesse ponto. O nosso x de t, veja que eu desci até um certo nível, agora eu regresso para o nível desejado
integral cumulativa do meu y de t, usando a variável auxiliar. Isso implica que o meu x de ômega é igual ao nosso y de ômega, dividido por j ômega, mais π, y de 0, delta de ômega. Certo? Veja, aqui eu tenho dois jeitos de pensar. O y de 0 eu podia abordar a partir dessa expressão, só que eu vou ter uma indeterminação. Então, o melhor jeito é pensar na área de y de t, que é mais fácil de calcular. Então, vamos lá. A área de y, veja, eu tenho uma área positiva aqui de valor 1 que multiplica 1, ou seja, área 1, mais área menos 1, já que eu tenho altura menos 1. Então, dá área 0. Então, vamos colocar aqui, ó, y de 0 é igual a 0. Certo? Posso olhar também aqui na função, tá? Fazer cálculo sobre essa expressão. Mas veja que a gente procura o caminho mais simples, tá? Pensando nas propriedades no que eu estou efetivamente calculando. Então, nosso x de ômega, que é o que eu tinha interesse, vai ser 2 cosseno de ômega menos 1 dividido por j ômega, j ômega. E isso aqui vai nos dar o valor 2 cosseno ômega menos 1 menos ômega ao quadrado. Novamente, real. Por quê? É a função de tri de t, que é par. Então, só por isso eu já sei que eu estou no caminho correto. Bom, se a gente observar, o resultado é coerente com a nossa expectativa, só que se nós olharmos em tabelas de transformada, a gente vai ver que a transformada de tri de t não se apresenta desta forma. Então, a gente vai usar trigonometria para encontrar a forma convencional da transformada de Fourier de tri de t. Então, basicamente, o que a gente vai fazer é o seguinte. Eu vou considerar que, vou colocar aqui, ó, trigonometria. Cosseno do dobro do arco é igual a cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. E vou usar a identidade cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x, 1. Disso, eu vou obter o seguinte, que seno ao quadrado de ômega, para este exemplo, é igual a 1 menos cosseno de 2 ômega dividido por 2. Então, veja, o termo em colchete aparece aqui de maneira refletida. Tá? Assim, 2 vezes cosseno do arco, veja, então vou ter que dividir por 2 esse arco para ter ômega e naturalmente ômega sobre 2 nesse termo. Então, eu tenho que esse resultado é definido como menos 4 seno ao quadrado de ômega sobre 2. Então, veja, eu estruturei a expressão para obter algo que vai ser muito próximo da função sinc. Tá? A gente já vai ver por quê. Então, o nosso x de ômega, que é a transformada de Fourier de tri de t, é menos 4 seno ao quadrado de ômega sobre 2, dividido por menos ômega ao quadrado. Naturalmente, aqui a gente faz ajuste. Tá? Vou colocar aqui, a gente sabe que o sinc de x
é igual a seno de πx dividido por πx. Então, note, eu estou dividindo por 2, eu tenho que ter valor π, certo? Vou fazer ajustes no numerador e no denominador. Vou colocar aqui mais para baixo para a gente ter a visão mais clara. Então, eu tenho, note que este 4 aqui, ele pode passar dividindo e para dentro do ômega. Então, eu vou ter seno ao quadrado, ômega sobre 2, dividido aqui por ômega sobre 2 ao quadrado, certo? E, como eu tenho que ter π aqui dentro, para representar essa estrutura, se eu multiplicar e dividir por π, eu não altero em nada a expressão, e aí eu fico com π que multiplica alguma coisa, π que multiplica alguma coisa, conforme essa estrutura. A única coisa que eu tenho seno ao quadrado. Então, se eu elevar ao quadrado, eu levo tudo ao quadrado, certo? Então, vou colocar aqui para a gente... Vou colocar aqui, 5 ao quadrado de x, seno ao quadrado de πx, dividido por πx ao quadrado. Veja que operação algébrica aqui, sem grandes dificuldades. Assim, x de ômega é definido como seno ao quadrado de π ômega sobre 2π, dividido por π ômega sobre 2π, tudo isso ao quadrado, ou 5 ao quadrado de ômega sobre 2π, para x de t igual a tri de t. Naturalmente real, como a gente já verificou aqui nas propriedades. Um outro jeito de calcular esse problema, tá? Para a gente ver que usando propriedades a gente pode resolver rapidamente. Usando agora a propriedade da modulação e convolução. Então, nós sabemos que o tri de t pode ser escrito como convolução entre dois rectos. Isso significa que a transformada de Fourier do tri de t pode ser escrito como a transformada de Fourier de rect multiplicado pela transformada de Fourier do mesmo rect. Então, no caso, quadrado da transformada de Fourier. Vou colocar aqui por quê? Já que eu tenho convolução no tempo, isso implica numa modulação em frequência. E nós já sabemos a transformada de Fourier do rect, que é 5 ômega sobre 2π ao quadrado. Então, veja, mesmo resultado, modo extremamente simples de calcular. Então, as propriedades a gente tem que estudar e resolver exercícios com base nelas para observar relações que aceleram enormemente o cálculo. Tá? Os métodos, seja força bruta, calcular diretamente pela integral imprópria do tri de t, seja usando a propriedade da integração, tá? Ou propriedade da convolução, a gente tem a mesma solução. Cada um deve optar pelo método que se sinta mais confortável, mas note que há métodos e métodos. Alguns geram mais trabalho, outros geram solução mais rápida.